A gente fala muito de política e pensa logo em Bolsonaro e Lula. Disseram que a igreja brasileira endeusou muito o Bolsonaro, mas a gente não queria um pastor, a gente queria um presidente, né? Verdade. A gente não estava escolhendo ali um pastor para a nossa igreja, né? Que ele fala palavrão, que ele já teve 3 esposas. Não, mas o que ele defende, família, pátria, Deus, é basicamente o que a gente defende, né? Biblicamente. A gente não estava ali escolhendo um pastor para a nossa igreja. O senhor acha que endeusaram muito a imagem do Bolsonaro dentro da igreja? Como é que o senhor vê essa coisa do Bolsonaro especificamente para dentro da igreja? Bom, vamos ser sinceros, não é só evangélico. A grande maioria, todo mundo pegou o Bolsonaro como uma figura de referência por causa de valores e princípios familiares. Então, aqui a questão é que só querem atacar os evangélicos. Mas vamos lá, e os empresários que não são evangélicos? As outras pessoas que não são evangélicas e apoiam o Bolsonaro e são Bolsonaro roxo? A questão é que virou a política, ela não ganhou tanta notoriedade agora quanto o Bolsonaro ele assumiu o poder. Porque ele revolucionou coisas que ninguém anterior a ele fez. Que todo mundo que vinha, passava. Ele veio, marcou, saiu, entre aspas, porque assim, ele não está no poder, mas tem um grande poder de influência. Então isso é fato, isso daí é inegável. Então, para muitos virou uma facção. Bolsonaro ou Lula? Bolsonaro ou Lula? O que a gente precisa entender a questão não é que eu estou endeusando ou idolatrando o Bolsonaro. A questão é que os princípios que ele aborda, que ele luta e defende, são os mesmos princípios que eu luto, abordo no lugar dele também e luto. Então, para andar do teu lado, ou tem que estar na mesma visão, ou ter uma melhor do que a sua. Menos do que isso eu não aceito. É verdade. E isso resume. Agora, idolatria, para quem serve a Deus e tem uma identidade, sabe o que é idolatria. Tudo que é demais e foge do controle e rouba o lugar de Deus é idolatria. Celular é uma idolatria. Essa caneca pode se tornar uma idolatria. Tudo que é em excesso e rouba o lugar de Deus é idolatria. Então as pessoas elas pegam subterfúgios para justificar as suas péssimas escolhas. Isso é fato. É verdade. Inclusive pastor pode ser idolatria, né? Exatamente. Meu pastor presidente aqui, por exemplo, o dono da igreja. Tá olhando o quê, não? É o dono da igreja. Vai cair o raio. Esse raio não cai, cara. Ele é o dono. Deus é logâmetro. O homem da mão furada. Essa é pesada. Né? Fala comigo. Pegou Essa é pesada. Muito pesado. O pastor tem toda a razão ali. Eu concordo com ele 100%. E tá faltando um pouco de coragem. Eu vou usar o senhor como exemplo, como pastor presidente. Se o senhor influenciar, como ele disse ali, ele é referência para muita gente. Ele dando uma fala dessa, ele vai direcionar um monte de gente, pelo menos para pensar. No mínimo, a pessoa vai pensar. Não, peraí. O que ele tá falando é coerente demais. Vamos ver o porquê que estão falando mal do fulano lá, né? Vamos pensar um pouco. O que tá faltando na igreja brasileira é botar o povo para pensar. Enquanto não botar esse povo para pensar, não pode, tem que tirar aquele coisa de cavalo. A rédea. Vamos pensar, gente. Pelo amor de Deus. Né, pastor? O senhor, como pastor, presidente lá, não é o dono ainda. Né? É quase semidono. Meu Deus! Que Deus me fulmine. E leve aquele comigo. Faz uma mula sem cabeça, né? Meu Deus! O senhor não acha que ele tá certíssimo? Eu concordo com ele 100%. Pô, Marcão, tu colocou uma frase... Concordo em gênero e grau. Assim, tu colocou uma coisa muito interessante. O que falta hoje é a pessoa pensar. Eu tava hoje... Foi ontem de manhã. Tava conversando com a minha esposa. Eu tava falando com ela, cara, o povo parece que sofre de amnésia, cara. Não é possível, mano. Os caras quebraram a Petrobras. Os caras estragaram, acabaram com o país. Mas não tem prova quanto dinheiro foi devolvido. Bilhões foi devolvido. E de repente o cara virou herói. É isso que eu não entendo, gente. É só pensar, cara. Pensa, volta um pouquinho lá no passado. Vê o que esses caras fizeram no país. Mas o cara comprou casa. Até hoje eu quero ver essas 50 casas que o cara comprou com dinheiro vivo, que o cara foi caçado porque falou que a urna não era confiável. Aí querem prender o cara por causa porque o cara não tomava vacina do Covid. Cadê as casas, gente? É só pensar, meu irmão.
Cadê as casas? Cadê a rachadinha? Cadê? Se caçaram o cara porque o cara não se vacinou, meu irmão. Complicado. Pô, só pensaram não, Marcão? É só botar a É cabeça só pra pensar, pensar. gente. Aí você pega um pastor presidente de uma igreja renomada, que é o pastor Silas Malafaia, que nem o pastorzão teve aqui lá da igreja dele. Pra mim é João Batista. A voz que clama no deserto. Tu imagina um monte de pastor igual a ele batendo aí, filho. Com certeza, Os caras estão se omitindo, pastor. Estão se omitindo. Verdade. Né? Tem que ser um pouco mais corajoso. Ele é o João Batista pra mim. É assim, eu sempre admirei o Silas por isso. Por quê? Se você reparar toda a treta que tem, ele é o único que bota a cara pra bater. Grava um vídeo lá no escritório dele e bota pra escrachar mesmo, pra falar. Agora, ir lá em cima do que ele falou num comentário de Instagram e falar, é isso mesmo, meu pastor, mas não se posicionar, pra mim não é posicionamento. É verdade, Ter vergonha de expor o que pensa, é que hoje as igrejas estão mais preocupadas em fazer festa, Isso aí. festividade daqui, festividade dali, festa dali, festa daqui, festa dali, criando estratégia para a igreja crescer. A igreja não precisa de estratégia para crescer. Ela precisa da presença de Deus para se manter de pé. Aleluia. Então, as igrejas estão preocupadas com muita festa, é muito holofote, é muito seguidor, querendo trazer famoso daqui, dali, daqui, de lá. E assim, não está pensando na saúde espiritual e emocional da igreja. Porque a saúde, ela tem a igreja ela tem seu termômetro espiritual. A gente sabe quando o culto está arrastado, quando está pesado, quando está ruim. Parece que o céu está de bronze, parece que está difícil. Por quê? Porque quem é a igreja somos nós. Então, assim, se a gente não está ali em comum acordo e tem um racha espiritual ali dentro, alguma coisa está errada e não vai acontecer ali. Então, o que está faltando no nosso meio é parar um pouquinho com o entretenimento e viver o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é um evangelho de posicionamento. João Batista, ele se posicionava. Então, se a gente for à luz da Bíblia, a gente vai ver lá. Arrependei-vos, se converte, raça de víboras, vamos lá, acorda, sai do sono da indolência. Vamos lá, é chegada a hora. E hoje é mais a massageação de ego, hoje é você tudo pode, a porta está aberta, a chave está girando, está balançando, a roda vai girar, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então, peraí. E Deus está onde nisso tudo? Aí a gente cai naquela questão de ficar batendo cabeça. Eu falei esses dias estava conversando com